Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pega aí o seu café e vamos conversar sobre organização e estudos. Eu vou falar para vocês algumas coisas que estão funcionando por aqui, tá bom? E você pode replicar por aí caso faça sentido para você. Dois temas que eu adoro: organização e estudos. E se você quer fazer estudos de vários temas ao mesmo tempo, como eu, literatura, filosofia, religião, enfim, mais estudos aí profissionais de gestão, por exemplo, que eu faço. Você precisa de organização, sabe? E assim, já adianto pra você que não existe milagre e que não existe um método perfeito de organização. Muitas vezes eu caio nesse erro de achar que eu preciso organizar milimetricamente. E sim, a organização ela me ajuda. Eu preciso de organização para conseguir estudar essas coisas assim de forma paralela. Mas o mais importante é você sentar a bunda na cadeira e fazer. É mais simples. Às vezes você nem organizou tanto aquela semana, mas ela é produtiva. Por quê? Porque você simplesmente sentou e fez. O que eu acho que ajuda muito é você ter bem definido os momentos assim que você vai estudar e nem pensar muito antes de estudar, sabe? Se você ficar pensando, você vai acabar deixando para depois. Então tenha definido dias e horários e coloque mesmo esse piloto automático. Ó, nesse horário aqui eu já vou sentar, vou organizar minha mesa, que é bem importante, e vou começar a estudar, tá? Então sempre coloca ali um cafezinho do lado, copo de água, garrafinha de água, organiza a mesa para não ficar uma bagunça, desliga o celular, tá? Às vezes parece bobagem, todo mundo fala isso, né? Mas desliga o celular, não coloca só no silencioso. Às vezes eu colocava só no silencioso, mas a gente acaba pegando. Então, desliga o celular, tá? Eu não vou ficar me repetindo tanto nisso, porque essas coisas a gente sabe que a gente precisa fazer. E às vezes a gente só não faz, porque, sei lá, estamos cansados também do dia, sabe? Então, busque esse foco, sabe? Desenvolver esse seu foco, limpar a sua mente, não usar tanto as redes sociais, consumir mais conteúdos longos e fazer esses blocos de estudo, sabe? De 1 hora, 2 horas, 30 minutos, não importa. O importante é você ficar focado naquilo sem ficar divagando muito e indo em outros horários, tá? Então, eu gosto de ter um período ali de estudo pela manhã e um à tarde ou à noite. Depende muito da rotina. Então, estabelece o horário aí que funciona melhor para você. Existem tipos de temas de estudo, tipos de formação. Temos a formação intelectual, onde aqui a gente pode colocar temas como filosofia, psicologia, história, literatura, e é exatamente assim que eu divido. Então, a formação intelectual é pela manhã. E aí eu estudo filosofia, psicologia, história, literatura, tá? Tento fazer ali um bom período de estudo. Eu não gosto de tempos muito curtos, porque às vezes aquela informação fica muito picada, pra mim não funciona tanto. Então eu gosto de ali, 30 minutos é legal, tá? Menos que 30 eu acho que já não é tão legal. 1 hora, 2 horas é excelente. E desse estudo intelectual. A formação espiritual, que aí você pode colocar ali pela manhã, sabe? Alguma leitura espiritual. Você pode também assistir algo, sabe? Então, não necessariamente aqui são livros. Eu falo de livros porque é o meu método favorito de estudos. Eu não gosto tanto de fazer cursos hoje em dia, sabe? Porque eu já comprei vários cursos. E livro é muito, sei lá, livro é livro, sabe? Você tem ali o seu momento. A sua interpretação daquele estudo. E provavelmente é um autor mais antigo, mais clássico, que vai te dar um conhecimento muito melhor. Eu gosto então de fazer a minha faculdade só de filosofia e assim, eu assino também a plataforma do Padre Paulo, mas eu não tenho assim uma frequência para assistir, por exemplo, tá? Então eu faço a minha faculdade de filosofia, tenho mentoria também de filosofia, que daí tem os horários definidos ali, a mentoria.
E também para assistir às aulas eu não tenho horários fixos, mas eu consigo ali encaixar ao longo da semana. A formação espiritual você pode fazer, então, pela manhã, antes de dormir, ao longo de todo o dia, sabe? Dentro da formação espiritual, você pode classificar em doutrina, vida dos santos e virtudes. Fica bem legal de você separar dessa forma. E depois a gente tem a formação clássica, a formação prática, que é, por exemplo, esses aspectos mais de profissão. Então, eu vou estudar sobre gestão, sobre alguma hard skill, por exemplo, ou uma soft skill, sobre escrita, ou sobre algo mais prático, tipo cuidados com a casa, também exigem estudo. Então, eu divido dessa forma. Formação prática, escrita, gestão e casa. Basicamente, então, é essa divisão que a gente faz, tá? A formação intelectual eu coloco pela manhã, a formação prática, que é o trabalho, que é um estudo para o trabalho ali, você coloca na parte da tarde. E a formação espiritual é ao longo de todo o dia. E um pouquinho por dia faz diferença, tá? Se você conseguir estudar 30 minutos na manhã, 30 minutos na tarde, sabe? Naquele seu intervalinho do almoço que você ia pegar o celular, por exemplo. Mas eu quero passar para vocês essa divisão. E sempre ter uma hierarquia, sabe, de leituras. Então, por exemplo, eu estou lendo atualmente O Banquete do Cordeiro, Domínio e Dom Quixote. São os 3 livros que eu tô lendo paralelamente. Eu preciso colocar ali uma prioridade. Eu tô lendo os 3, mas eu sei que o livro Domínio é o mais importante. Então eu vou ler mais dele do que os outros 2, entende? O Banquete do Cordeiro, ele é pequeno, então eu posso terminar ele um pouco mais rápido. Então ele também vai ficar na frente do Dom Quixote, entende? E aí o Dom Quixote fica na terceira, que eu leio mais nas horas vagas, antes de dormir, na hora que eu quero ler algo que é mais uma história e não algo tão denso, sabe? Nos finais de semana. Então é isso, sabe? Essa divisão, ela é muito legal. É importante você definir objetivos de leituras e estudo. Então, por exemplo, para história, que é uma formação intelectual, eu quero responder algumas perguntas, eu quero entender quem foram os primeiros povos, como eles eram, quando surge o cristianismo e construir esse panorama geral da história na minha cabeça. Então, esse é o meu objetivo com o estudo de história. E aí eu escolho os materiais que eu vou estudar. Eu estou lendo Breve História da Humanidade também, lendo Domínio, e eu baixei o PDF do livro Story of the World Map by Map, que é um livro em inglês, que ele é lindo, ele tem mapas e tem histórias ali, e eu acho que vai me ajudar a fazer essa cronologia. Então, você tem que elencar ali os materiais que você vai estudar através dos seus objetivos, tá? Mas defina objetivos. Então, história da filosofia é um outro assunto que eu tenho interesse. Qual é o meu objetivo com isso? Eu quero conhecer os filósofos e as suas correntes e ter essa cronologia na mente. E aí eu vou definir depois os materiais. Eu vou ler História da Filosofia 1, 2 e 3 do Giovanni Reale e vou usar também os materiais da faculdade, que eu tenho História da Filosofia na faculdade. Esses serão os meus materiais de estudo. Depois tem outra área de interesse, que é História da Igreja, saber como se formou a Igreja Católica e as outras. E aí eu coloco aqui também os materiais. Filosofia, eu tenho interesse em conhecer as obras de Platão, de Aristóteles. Então eu vou colocar aqui em ordem as obras que eu quero ler deles. Esses 2 projetos, assim, eu não iniciei. Eu já li Platão, a República, Aristóteles, a Ética Nicômaca, mas assim, eu não iniciei esse projeto de leitura, sabe? Eu só tô colocando aqui porque são projetos que eu tenho, assim, pra minha vida. E aí eu posso ir adquirindo os livros, sabe? Eu posso, quando surgir alguma oportunidade, ler já algo desse tema. Estudar sobre filosofia tomista e antropologia. Então, eu já tenho a minha mentoria de antropologia. Eu quero ler alguns livros de filosofia mais introdutórios. Então, eu coloco aqui também como objetivo. Eu tenho também a parte de literatura clássica
e clássicos brasileiros, que eu quero ler. Depois em gestão. Depois na formação prática eu tenho gestão e escrita. E a formação de casa. Enfim, entende? Então definam assim sempre também esses objetivos que vocês têm com a leitura e com os estudos, porque isso é muito pessoal e basicamente eu percebo que cada livro que eu leio eu quero responder algo, sabe? Então eu acho que isso é o mais importante, porque senão você acaba se perdendo também em quais livros você vai ler, você começa a comprar outros livros que não estão nos seus projetos assim de leitura, sabe? Então, definam esses objetivos de leitura e estudos, porque é maravilhoso e, se possível, cada livro que você pega para ler tenha uma pergunta que você quer responder com esse livro. Depois a gente pode organizar esse estudo em alguns tipos de leitura. Não, ou tipo de estudo, tá? Não necessariamente tudo você vai ler do início ao fim. Tem livros que você vai ler algum parágrafo, algum capítulo, porque faz parte do objeto de estudo que você tem. Tem livros que você vai ler do início ao fim. Tem livros que você vai ler do início ao fim, fazer um resumo e relacionar com outros livros. Depende tudo do que? Daquele seu objetivo lá. Qual é o objetivo que você tem com esse estudo? A leitura casual é um tema superficial que vai te dar ânimo, que não tem tanta importância didática, é mais um entretenimento. As leituras instrutivas são leituras que servem para absorver determinadas informações do livro, consultar o livro para extrair informações que ele possui. O foco é o tema e não o livro. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre oração. Eu vou vir aqui nesses livros, vou ver quais livros têm um capítulo sobre oração e vou pegar cada capítulo e vou ler. Eu não tenho o objetivo de ler a obra inteira. Analítica, você pega o livro para entender todo o argumento do autor. Você quer compreender o livro como um todo, a tese do autor, o foco é o livro específico e o tema. Então, eu posso vir aqui e pegar o livro aqui do Sidney Silveira e ver, eu quero entender a tese dele. Então, eu quero fazer uma leitura analítica do início ao fim desse livro. Eu quero entender o que o autor está querendo dizer para mim. Então, um outro tipo de leitura. E a leitura sintópica, que você fará a síntese do estudo. Você vai pegar as informações das leituras instrutivas e analíticas, você estudará todos os seus resumos. Você lê vários livros, resume vários livros. O estudo sintópico, então, ele leva tempo e você cria uma obra que é sua. Então, você pode ler vários livros. Uma vez eu fiz isso, por exemplo, com feminilidade e feminismo. Eu peguei vários livros sobre esse tema, da Ana Campanholo, o Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, até livros feministas também, para ler e analisar e fazer mesmo esse estudo, sabe? O Privilégio de Ser Mulher, vários livros, e eu peguei, fiz esse estudo, peguei os argumentos, sabe? Fiz os resumos de cada um desses livros e depois eu escrevi um e-book. Há bastante tempo atrás, escrevi um e-book sobre esse tema. Por quê? Porque eu peguei vários livros e fiz isso. Por exemplo, esse meu objetivo de história é um pouco disso. Eu quero pegar vários livros de história, fazer resumos deles e construir essa cronologia na minha cabeça. Talvez eu possa até criar uma obra que é minha, sabe? Ou na minha própria cabeça, ou se eu quiser fazer, sei lá, um e-book, algum material, eu posso fazer, porque eu estudei eu tive várias referências para estudar. Entende? Então, existe o objetivo de cada estudo. E esse tipo aqui, casual, instrutiva, analítica ou sintópica, vai te ajudar nisso, a você definir exatamente esse objetivo. Eu gostei muito dessa divisão, eu acho que faz muita diferença você ter essa divisão, sabe? De quais livros são mais importantes, qual é o objetivo de cada livro. É uma formação intelectual ou é uma formação mais prática? Que, por exemplo, é uma formação mais profissional, sabe? Tipo, do seu trabalho, sabe? Você é uma advogada, por exemplo, você tem que estudar também livros de advocacia, de direito. Você é uma psicóloga, você tem que estudar livros de psicologia também. Então, essa é a formação prática. E a formação intelectual é você ler os clássicos, é você estudar um pouco também de filosofia. É mais intelectual, não é tão prático, entende? O próprio nome já diz. E a formação espiritual, que é necessário para todos nós e que a gente pode fazer ao longo de todo o dia. A gente pode também ir na missa, sabe? Assistir alguma aula,
Basicamente, acredito que é esse o meu método de estudos. Em relação à faculdade, eu gosto muito de assistir as aulas e fazer, tipo, resumos, quase que transcrições da fala do professor, para eu conseguir depois ter mesmo esse material e também pegar bem as definições e priorizar também, sabe? A faculdade eu acho que é uma prioridade para mim e eu até tenho que priorizar ainda mais, porque eu tô gostando demais, sabe, da faculdade, então eu tenho que colocar ainda mais essa intensidade nos estudos. E os estudos da faculdade são uma prioridade. Então, por exemplo, agora eu estou de férias, eu posso ler outras coisas assim paralelas. Depende muito da minha circunstância, sabe? Então, olhe muito bem para as suas circunstâncias. Não adianta nada você se comparar comigo ou com alguma outra pessoa da internet. Não faça isso, sabe? Olhe para a sua circunstância, para o seu momento atual, porque a sua vocação é fazer o que a vida está te pedindo agora. Você tem que ouvir o que a vida te pede. Então, se a vida ela te pede hoje, no momento, para você trabalhar mais do que estudar, você não pode tampar os seus ouvidos para a vida. Isso vai te gerar sofrimento. Entende? Então, escute as suas circunstâncias. Esse é o conselho mais valioso que existe. Escute as suas circunstâncias e o seu dever está aí na sua vida. Você tem que escutar o que a vida está te pedindo e não ficar querendo encaixar a sua vida em uma caixinha ou em algo que você acha que é certo. Não, eu acho que é certo estudar muito. Eu acho que quem estuda muito é mais inteligente, é mais bem desenvolvido na vida e tal. Você está colocando, tentando se encaixar em um padrão, em uma caixinha. E isso vai virar uma neurose? Não necessariamente é isso. Tem pessoas que estão desenvolvendo melhor a sua vida cuidando dos seus filhos ou trabalhando, porque é o que a vida pede para elas. Então, o correto não existe, sabe? O correto é você ganhar muito dinheiro e ter uma empresa bem-sucedida. Se você tiver isso no seu imaginário, você vai entrar em uma neurose. Então, não tem esses padrões, sabe, na sua mente, assim, do que é certo e do que você deveria fazer. Porque essa é o maior ponto que faz as pessoas ficarem com algum transtorno mental, sabe? Ficar tristes, depressivas, ansiosas, porque tem um imaginário muito fechado ali e querem se encaixar nisso, ao invés de olhar para a própria realidade e ver o que elas precisam fazer agora. Então, o que a sua realidade está te pedindo agora, o que você precisa estudar, para de idealizar e olha para o que está acontecendo. Olha para a verdade, que é a adequação do seu intelecto à coisa, ao que está acontecendo, à realidade. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí falar um pouquinho dessa minha organização para vocês. E não tem mistério, não tem segredo, é você colocar aí o foco, analisar a sua circunstância e talvez essa organização que eu falei para vocês de formação intelectual, formação prática, formação espiritual e também a leitura casual, leitura instrutiva, leitura analítica, leitura sintópica, perdão, talvez ajude você a organizar, tá bom? Eu adquiri bastante dessa informação em um curso, uma masterclass, na verdade, Patronos. Eles vendem, são um casal, eles vendem coisas bem legais assim, e eles têm essa masterclass, sabe? Mas também tem outras referências, né, que você pode ler, como o curso de leitura e memória do professor Guilherme Freire também, que eu fiz esse curso. Tem vários lugares assim você encontra essas informações sobre estudo, sabe? Mas a gente não precisa de muito, porque na verdade a gente precisa com simplicidade, com humildade, colocar tudo em prática, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Me conta aí nos comentários como são os seus estudos, conta como estão as coisas por aí que eu vou adorar saber.